Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai voltar com o nosso conteúdo de ligações químicas. Só que antes de a gente começar, só quero dar uns recadinhos para vocês, que é o seguinte, antes eu só queria falar que tava sem vídeo no canal porque eu tava muito ocupado com semana de prova, essas coisas. E também só queria avisar também que essa aula de ligações químicas ela vai ser uma repostagem, porque o vídeo anterior que eu tinha feito de ligação iônica, que tem a ver com esse conteúdo, acabou sendo excluído. Eu sem querer excluí esse vídeo do canal. Aí eu vou refazer esse vídeo agora. Só que eu não vou colocar só a ligação iônica que eu tinha feito no vídeo anterior. Eu vou colocar a ligação iônica e covalente, entendeu? E também, antes de começar, eu só gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, porque grande parte do pessoal que assiste conteúdo acaba não se inscrevendo. E depois, quando acabar o vídeo, se você gostar, clica no gostei, tá bom? Vamos lá. Ligações químicas iônica e covalente. Aqui embaixo eu fiz um quadro que diferencia elas, só que aqui em cima eu botei os objetivos principais em comum entre essas duas ligações, que é a estabilidade, que eu associei aqui também a um átomo relacionado à classe dos gás nobres, tá? Que tem essa configuração também, a estabilidade. A única coisa que vai diferenciar vai ser a forma como eles vão alcançar essa estabilidade. Na iônica, ocorre através da presença de um ametal ou de um metal que se junta com seu oposto. Ou seja, se é um metal, eles vão se juntar com um ametal. Se é um ametal, vai se juntar com um metal ou com o hidrogênio aqui também, porque o hidrogênio ele não é considerado nem um metal nem um ametal, ele é considerado uma classe separada. Mas eles estão aqui junto aqui, metal e hidrogênio. E em que o metal doa e o ametal recebe os elétrons nessa ligação. Ou seja, para que essa ligação seja bem feita, efetiva, tem que acontecer esse fenômeno aqui: o metal doando o elétron e o ametal recebendo, em que a doação é representado simbolicamente pelo mais e a recepção de elétrons pelo menos. Esse sinal aqui é bem intuitivo, porque a doação é a ausência de elétrons, ele doa, então ele perde elétrons, então fica mais. E o menos do receber significa que ele ganhou elétrons, então fica uma carga negativa. Entende? Desculpa. Um dos exemplos aqui que eu trouxe foi o NaCl, o cloreto de sódio, em que o metal sódio acaba doando um elétron e o cloro acaba recebendo um elétron, tá? E só também para complementar, às vezes, quando eles colocam a doação ou a recepção de um elétron, eles não costumam colocar esse 1 aqui, esse 1 fica implícito, tá? Mais 1 menos 1 costuma ficar menos ou mais. A partir de mais de 1, começa a aparecer mais 2, que é doar 2 elétrons, menos 2, receber 2 elétrons, e aí vai. E outra coisa que é importante, que para essa ligação ser efetiva, virar uma ligação estável, a proporção tem que estar igual. O que significa? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho um átomo A, que ele vai doar 2 elétrons. Aí eu tenho o cloro, por exemplo, que ele recebe um elétron só. Se eu colocar assim, eles não vão ter uma ligação efetiva. Vai sobrar uma carga positiva, um elétron aqui, doado pelo A. Então, o que eu tenho que colocar aqui embaixo? O que vai ficar embaixo? 1, 2. Porque a proporção de elétrons doados para elétrons recebidos tem que ser igual. Entende? Então, se eu tenho mais 2 aqui, nessa parte aqui do ametal, tem que ter menos 2, que é que menos 1 vezes 2. Então, por exemplo, seria um átomo de A
aqui dando exemplo, e 2 átomos de Cl, em que o A doa 2 elétrons para manter essa neutralidade, porque mais 2 menos 1 vezes 2, isso aqui é igual a 0, entende? E aqui representa esse processo de estabilidade, em que o metal, antes de doar, ele tem esse 3S1 aqui, e o cloro tem esse 3P5. Depois dessa ligação, esse 3S1 sai do sódio, ou seja, ele aqui se ausenta, e esse elétron vai para onde? Para o cloro, ou seja, o cloro recebeu o elétron do metal que doou, em que esses subníveis aqui acabam ficando completos, entende? Eles estão completamente preenchidos, P6 e P6. Logo, eles adquirem características estáveis, como o gás nobre, como eu disse antes. E assim que ocorre a ligação iônica, pela doação e pela recepção. Agora, eu vou para a ligação covalente. Primeiro, a ligação covalente ocorre entre 2 ametais. Isso já é a diferença da iônica para covalente. Em que só focar aqui. Em que a iônica ocorre de metal com a metal e a covalente é metal com a metal. E não ocorre mais a doação e a recepção, como no caso anterior. Ocorre o compartilhamento de elétrons. Ou seja, esses dois ou mais átomos que se juntam, eles acabam doando mutuamente. Ou seja, uma hora outro doa, outra hora recebe, outra hora doa, outra hora recebe, fazendo com que os 2 átomos adquiram características estáveis. E a representação é essa aqui, em que cada tracinho essa aqui é a representação eletrônica. Significa um elétron. Ou seja, voltando para o átomo A, se eu quero fazer com que o átomo A receba um elétron e ele seja um ametal, eu posso fazer assim, entende? Isso aqui simboliza o elétron compartilhado. Se o A precisa de 2 elétrons, como é o caso do oxigênio aqui, ele funciona assim. E aí vai. E aqui tem a representação do antes e do depois. Antes aqui a ligação sem essa, o átomo sem essa ligação entre o oxigênio com o oxigênio. E depois esses elétrons compartilhados fazem com que eles acabem se tornando estáveis. Porque, por exemplo, o oxigênio 1 vai acabar doando para o oxigênio 2, que vai ter essa configuração. Depois o oxigênio 2 vai doar para o oxigênio 1, que vai ter essa configuração. E aí vai. E também é interessante que eu fiz um exemplo em que os dois átomos pertencentes à ligação são iguais. Ou seja, O2 não é, por exemplo, como posso dizer, NO2, enfim, não ocorre entre 2 átomos diferentes. Esses 2 átomos são de oxigênio. Então, quando ocorre essa ligação entre 2 átomos iguais do mesmo elemento químico, é chamada de forma alotrópica. A forma alotrópica é quando o mesmo átomo acaba fazendo ligação com a mesma espécie, com o mesmo elemento, formando um outro elemento. Esse elemento aqui, que é essa substância, que é o O2, é chamado de gás oxigênio, que é o gás que nós respiramos, presente na presente na atmosfera. Gás oxigênio. A maioria dos gases, assim, presentes na natureza, com exceções, obviamente, tem essa configuração. Como, por exemplo, o N2,
o H2, o H2 gás hidrogênio, um gás nitrogênio, o grafite, que é o, não me lembro agora se é C4 ou C8, em que em que os átomos de carbono eles são unidos entre si, entende? C4, tem também o C8, que esse aqui é o diamante, esse aqui é o grafite, que a gente usa no lápis aqui, por exemplo. E aí vai. Isso aqui, relembrando, forma alotrópica. E aí vai. E é basicamente isso, gente. A covalente ocorre entre ametais e é o compartilhamento. E a iônica entre metais, ou hidrogênio, junto com um ametal, ou seja, um metal ou um hidrogênio com um ametal, em que ocorre a doação e a recepção, em que o metal doa e o ametal recebe, tá? E existe uma outra ligação também, que é a chamada ligação metálica, que eu gostaria de saber, vocês comentam aqui embaixo, se eu apresento ela na próxima aula, tá? Ou eu vou direto pros exercícios, porque é no exercício que a gente acaba fixando a matéria. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo deixando alguma sugestão, tá? E é isso. Tchau.